Bem-vindos ao Jornada Talks. O Jornada Talks é o local para a gente conversar sobre carreira, sobre jornada profissional de pessoas reais. O que é uma jornada profissional de pessoas reais? É uma carreira que tem picos, que tem vales, que tem desafios, que muitas vezes sai como planejado, às vezes não. Mas isso é o que traz realmente um grande aprendizado, porque quando você entende como usar no seu dia a dia e tira aquela imagem de que tudo vai ser conforme planejado, você tem realmente uma carreira muito mais assertiva. Hoje, em específico, a gente vai falar para você, que é empreendedor e empresário, que sai muitas vezes de uma empresa e quer abrir o seu negócio e o ponto inicial disso é você ter um baita assessor jurídico, é você ter um baita advogado empresarial para evitar problemas futuros. Por isso que hoje eu estou aqui com o Dr. Adão Cândido. Ele vai falar um pouquinho sobre todos os temas de advocacia jurídica. Então, a primeira coisa, eu quero te agradecer, Adão, por você ter vindo aqui. O Adão é um amigo meu aí de bastante tempo, né? Ele é advogado, ele tem MBA executivo em Law Business pela Universidade de São Caetano, né? E um ponto que eu acho bem interessante, Adão, é quando você diz o seguinte: assessoria jurídica não é custo. Eu agradeço primeiramente a oportunidade, é sempre um prazer estar com você. Nos encontros aí das relações de networking, você é o meu mentor. Ah, nossa, ganhei o dia, ou melhor, ganhei a noite, né, para quem tá aqui com a gente. Muito obrigado, meu. Então, acho que falar um pouco para os empresários, o que eu sinto muito falta é esse imaginário, né, do que o advogado ele é custo e não tá ali na seção ali de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando eu trabalho com advocacia, na assessoria, no preventivo, na construção, no planejamento, ele é pesquisa e desenvolvimento. Interessante. Então, por exemplo, no início, na constituição de uma empresa. E aí eu vou desde o empresário individual até uma sociedade anônima, né? Desde algo com uma estrutura mais simples até algo mais complexo. É necessário. Geralmente o complexo, eu tenho lá um mercado já para isso, eu tenho um planejamento. E o pequeno e a média empresa, que segundo o IBGE, 92% das empresas do Brasil são empresas familiares, né? Tem boa parte do PIB. E essa empresa, essa pequena e média empresa que faz o Brasil acontecer, por que não tem um planejamento? Você sabe, um dado interessante, né? 92%, igual você disse, são de pequenas e médias empresas, mas o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem uma característica bem particular, né? Que é o quê? Muitos começam a empreender não por uma oportunidade de negócio, mas por uma necessidade. Exato. Então, às vezes, é a pessoa que saiu do mundo CLT, foi demitido, pegou um pacote ou pediu demissão e usa toda uma reserva num negócio, muitas vezes que é o hobby dele, que é o que ele gosta de fazer, e aí ele vem naquela ilusão de agora vai ser. Só que uma coisa é o lado técnico, outra coisa é o lado de empreendedor e outra coisa é o lado de gestor. Sim. Né? Então, Sim. muitas. É comum eu perceber que a pessoa tem sim o domínio técnico, mas o gestão e o empreendedor faltam, né? Sim. E isso é independente do tamanho da empresa. Essa falta de consciência talvez é um dos motivos que ele enxerga a assessoria jurídica como custo. É por isso que estamos aqui. Para desmistificar. Muito bom. Um planejamento, uma consulta, uma assessoria, a estruturação, a elaboração de um contrato é muito mais barato do que você resolver um conflito societário. Do que você ter que contratar um advogado, aí sim é custo, um advogado para te defender numa demanda judicial. E aí, assim, né, fazer até um depoimento pro Adão, né? Porque quando o negócio sai realmente acima do que é esperado,
a gente precisa reconhecer, né? Da honra é só devolver o que já é da pessoa por direito. Acho que faz um ano, né? Eu precisei fazer um contrato. Eu pedi para você e para o Dr. Fábio Sim. cuidar desse contrato. E foi muito legal, porque eu mandei para uma pessoa, né, que assinou o contrato junto comigo. O retorno dela foi: Fernando, é o primeiro contrato que eu entendi o que está escrito. Que maravilhoso. E ele também já é empresário, tem os negócios dele, né? Um pequeno empresário, tem os negócios dele. Mas essa fala eu achei muito interessante, sabe? É o primeiro contrato que eu entendi o que está escrito, né? E aí vem o lance do o quanto ainda se tem de juridiquês, né? Porque se você deixa de uma maneira mais simples, mais clara, talvez aumentasse a aderência também, você não acha? Com certeza. Eu tenho uma jornada com o Dr. Fábio, inclusive. Eu tive uma jornada com ele no INSPER, no curso de contratos. E tem um professor do INSPER, que é o Dr. Rebouças, e ele traz um ponto bem interessante no que você está falando. O advogado contemporâneo, ele tem que ser o guardião da relação. Ele tem que ser o guardião do negócio e não do instrumento. Porque até para esclarecer aqui rapidamente, quando a gente fala de contrato, o contrato, você vai comprar uma água no estabelecimento, é um contrato de compra e venda. Esse é o contrato. O que você escreve e assina é o instrumento contratual. Explica de novo, que aí agora para mim o papel, né? Hoje é digital também. Mas aquilo que você está lendo é um instrumento contratual. Tá bom. É ali onde você coloca as informações para permitir, para estruturar o negócio. Legal. O negócio não é porque não existe assinatura de contrato que não existe negócio. Então, o advogado, ele tem que ter esse pensamento. O advogado empresarial é uma área interessante porque ele tem que ter ali o pensamento de gestão. Quando o advogado ele elabora um contrato, um advogado especialista em contratos, ele está pensando ali nos riscos, nas oportunidades dentro do contrato. Então, o advogado, principalmente quando ele elabora, mas também quando ele analisa e quando isso vai para o judicial, ou para uma demanda, para uma negociação, ele tem que entender qual é a necessidade do empresário para que permita isso. Às vezes corrija isso até dentro do contrato. E isso no B2B, no B2C e também até no governo, né? Na esfera governamental também. E aí você está trazendo um negócio que, assim, eu vou começar um negócio com uma sociedade. O contrato, além do contrato social, né? Você talvez até ir um ponto além, que seria o estatuto e tal. Sim. É importante, por quê? Na minha visão, e aí ver se você valida isso. É comum que durante a jornada ocorra desvios de interesse. Não Sim. por maldade, mas olha, antes eu tinha isso e queria chegar aqui. E agora eu quero ir um pouco mais longe, eu quero fazer outra coisa. E o meu sócio, a mesma coisa. Quando eu tenho esse ponto inicial, é o recurso que existe para falar: ok, vamos voltar e ler o que a gente combinou no começo. Exato. Depois, se a gente quiser mudar, não tem problema. Mas vamos entender primeiro o que a gente combinou para ver o que cada um está cumprindo da sua parte. E se quiser mudar, mudamos. Mas aí a gente tem que escrever, tem que celebrar um novo estatuto ou um novo contrato. Faz sentido isso? Faz muito sentido, porque o que prevalece, o que rege os contratos, na verdade, é a boa-fé. E como você disse, quando eu tenho um contrato, você foi perfeito ali na colocação. Eu tenho um contrato, vamos lá, vamos voltar, o que acordamos? Mas como se eu peguei uma formatação da internet? Não é? Eu fiz um contrato social que é um modelinho ali, que um profissional de contabilidade, são maravilhosos, mas faz até para facilitar. E são parceiros, inclusive, dos advogados de empresariais. Mas será que aquele modelo básico pode ser o início? Mas desde o advogado, desde o empresário individual até uma sociedade, seja lá qual o tamanho, é necessário colocar algumas informações ali relevantes. No caso de uma sociedade, eu tenho que ter um acordo de acionistas, um acordo de cotista. É necessário até de retirada de sócio, de resolução de conflito. Isso é o que você disse. Isso está no contrato ou no estatuto?
Depende da empresa, né? Tá. Se for uma empresa limitada ou de capital aberto. Aí você tem o estatuto ou contrato social. Tá bom. É a diferença de presidente e diretor, né? Tá. Mas o instrumento é o mesmo ali, contrato social ou estatuto social, ele tem que ter lá os acordos de acionista ou cotista dentro do contrato social. Ou estatuto. E isso é essencial porque, assim, novamente, os interesses mudam. Mudam. Eu tenho que me preparar para a retirada. Seja ela natural, e aí onde eu entro, a gente começa a entrar e falar de sucessão, porque a sucessão não vem só causar mortes, trazer o latim aqui, né? A sucessão não vem só pela morte, que é natural, mas ela vem, o conflito ele pode vir pelo divórcio, ele pode vir pela retirada, não faz mais sentido, vou para outro país, eu não quero mais esse negócio, pode vir dessa forma, ou até num conflito mesmo. Não tem uma divergência. E se eu me preparei, tá, tudo bem, eu tenho uma retirada aqui do sócio. Nós começamos aqui uma sociedade, eu e você com capital X. E daqui 5 anos é capital 10X. E como que eu levo metade, 5X disso? Isso não vai atrapalhar a operação da empresa? Isso não vai impactar em funcionário, em pagamento de imposto? Eu quebro a empresa. E se eu não coloco isso no acordo acionista, eu vou pelo que está na lei. Agora não, eu sou estrutura retirada, tudo bem, você vai sair, vou te pagar em 60 vezes a partir de 180 dias. E aí tem um outro ponto, né, que você me fez pensar agora. Nós somos sócios, temos um contrato, por algum motivo, morri. Beleza? Beleza não, né? Ó. Não. Mas vamos lá. Daqui 150 anos. Isso, igual tartaruga. Igual tartaruga. Aí a minha esposa vai e ela não tem interesse. E ela decide vender. E ela vende para alguém que não compactua dos valores e princípios que você tem. Porque uma sociedade a gente sabe, né, que o início é igual um relacionamento, é igual um namoro. Primeiro, é muito comum você atrair pelos valores e princípios que os 2, ou 3, ou 4 acreditam. E aí você tem que lidar com um novo sócio que não não atende a sua expectativa de princípio e valores. Já se você tem isso previsto no contrato, você pode evitar isso de uma maneira mais amigável, mais natural. Sim. É isso, né? É isso mesmo. Muito legal. É isso mesmo, porque quando eu tenho a sucessão entre os sócios, como você disse, a esposa ou os filhos, e boa parte dos conflitos societários hoje vem da sucessão. Então eram 2 empresários ali, eles desenvolviam uma atividade, os 2 tinham know-how, um know-how, o outro investidor, e aí entra, de repente, uma pessoa que não quer estar lá, ou que o sócio não quer que ela esteja lá também. Então tudo isso tem que estar num acordo de acionista, onde a gente fala de planejamento, né? O planejamento sucessório da empresa. E como que eu pago essa pessoa? Então às vezes a pessoa recebe o outro sócio, né, da sucessão, porque não tem dinheiro, não tem liquidez para pagar. Então e não é caro, um simples seguro. Se eu faço o planejamento, o simples seguro ele pode servir para amortizar ou até para fazer o pagamento dessa saída. Faz sentido, faz todo sentido. Agora diz um negócio. Quando, de novo, né? Eu sempre acho que o juridiquês atrapalha um pouco. Assim, uma coisa é um instrumento ter a forma correta de escrita, né? Porque, tem termos que você precisa usar que é típico, que é padrão da área. Mas a comunicação entre advogado e cliente, né, o juridiquês não se faz necessário. Não. Né? Porque o cliente, primeiro, ele tem que entender o que é aquilo que está acontecendo. Sim. Então, eu ainda acho que o juridiquês acaba sendo uma trava em alguns momentos. Não tenho Visual Law e Legal Design ajuda para superar isso ou não? Ajuda. Inclusive tem alguns apontamentos do próprio CNJ, né, de construir isso, do Conselho Nacional de Justiça, para que até sentenças, porque a sentença ela tem um destinatário, que é o advogado, mas então eu só dependo do advogado para traduzir o que aconteceu comigo? Traduzir. É uma tradução.
E pior ainda, a gente está falando aqui de empresa. E o contrato, que é feito entre as pessoas, entre o governo, entre os sócios? Como que eu contrato o advogado para elaborar o contrato e depois eu contrato ele novamente para ele traduzir o que foi escrito? Não faz sentido. Então, essas ferramentas do Visual Law, do Legal Design, ela vem no sentido de dar clareza, né, de afastar ao máximo o juridiquês. E é interessante que eu fiz um trabalho, inclusive, com você no LinkedIn, e ali eu fiz um vídeo, coloquei no LinkedIn, passei para minha lista de transmissão e uma pessoa me procurou para analisar um contrato de licença de uso de software. E aí eu fiz um parecer. Eu sou um entusiasta da linguagem simplificada. E aí ele me marcou uma reunião para eu traduzir o que eu escrevi. Olha que interessante. Então a gente está tão inserido, está tão certo lá dentro do universo jurídico que até para simplificar a linguagem é um desafio. Mas elementos gráficos. E esse contrato também foi interessante, assim como você me deu feedback, ele me deu feedback há uns dias atrás, que houve a mudança do contrato. Porque olha que interessante, né? Tem alguns elementos, para cada natureza do contrato, e aqui eu falo de contrato empresarial principalmente, para cada espécie existe ali os desafios e os pontos-chave. Então, por exemplo, no contrato de uso e cessão de uso do software, eu preciso, na maior parte das vezes, do acordo de nível de serviço. Como que eu entrego meu software para operar, para virar a sua gestão, a sua produção, e se ele parar? E se tiver um problema, e a responsabilidade é só minha ou é só do fornecedor? Então essas questões têm que estar ali no objeto do contrato, num acordo de nível de serviço, e isso não existia. Tinha toda uma linguagem intrincada ali do juridiquês e o principal não existia. Então, o Visual Law e o Legal Design, ele vem nesse sentido de colocar elementos gráficos e linguagem simplificada. Tem alguns contratos, mas são das startups, alguns contratos que eles vêm lá tudo bonitinho, colorido. Eu não estou falando de exageros também, né? É algo para simplificar e não para poluir mais. Mas a iconografia já é algo que ajuda bastante. Interessante. E isso é algo relativamente novo ou já é algo utilizado? É algo novo. Só não é, de repente, divulgado? É algo novo. É algo novo. Nossa, eu acho isso. Eu também sou entusiasta de processos de simplificação. Obviamente, o que a gente faz são naturezas diferentes, né? Sim. Mas eu sempre digo assim, onde existe complexidade, pode ser simplificado. Ponto. Né? Porque complexo não significa que é melhor. Complexo só gasta mais tempo. Exato. Né? Então, quanto mais simplificar, e quando a gente fala de comunicação, né, é legal sempre lembrar que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Exato. E não de quem recebe a comunicação. Né? Eu tenho uma fala que é bem frequente que eu digo assim, o que eu estou fazendo reflete o que eu estou fazendo, reflete o que eu falo, porque a responsabilidade é minha, então eu tenho que entender se os meus atos batem com o que eu falo. Caso contrário, eu posso, não é nem por maldade, mas eu posso achar que eu estou falando uma coisa, né, e de fato estou, mas a pessoa está entendendo outra completamente diferente. Isso traz um ponto extremamente importante, porque, como você disse, né, a boa-fé rege os contratos. Então eu não posso admitir que um contrato ele foi feito de uma forma incompreensível, com certos segmentos, de proposital. Tá. E aí eu estou falando, não só... Quando eu falo de contratos empresariais, estou falando de contratos aí mais ou menos contratos paritários, contratos entre empresas. Mas empresas também não negociam com consumidores. Então a clareza ela tem que ser maior ainda. Um contrato de trabalho, área trabalhista, mas não está dentro de uma empresa... Por que eu não tenho um contrato de trabalho claro? Tem empresas que nem contrato de trabalho tem. Né? Tá ali, faz aqui, é tudo do verbal. Por que eu não deixo claro o que tem que ser feito? E os contratos empresariais, pegam contratos de locação, que a gente chama de build-to-suit, que são contratos complexos na sua essência. Por que eu vou trazer mais complicação com o juridiquês? Se na sua essência ele já é complexo. Não faz sentido nenhum. Então o caminho do Legal Design e do Visual Law é novo. Tanto é que os advogados estão ali trilhando esse caminho. Existe inclusive eu sou entusiasta também das Legal Techs,
de negócio, inclusive. O que é uma Legal Tech? São startups voltadas para o legal, para o jurídico. Caraca, meu, que top. Então imagina um especialista, e aí onde eu tenho que ter ali a conversa do desenvolvedor, do designer e do próprio advogado. O advogado ele tem que estudar muito, ler muito, trabalhar muito, e ele vai ter tempo, a não ser que ele já tenha uma formação anterior, ele vai ter tempo de trabalhar com o designer também. Então, às vezes é algo até como modelo de negócio. Hoje, com a inteligência artificial vindo aí, ela não vai substituir, mas ela pode trazer ferramentas. Você disse, você trouxe uma fala que me chama a atenção, veja, sobre o consumidor final. Sim. Tá? Eu imagino que quando você tem empresas conversando, normalmente você tem advogados dos dois lados para ajudar nessa tradução simultânea, né? Porque um fala, o outro e depois se explica. Agora, quando é para o consumidor final não tem muitas vezes o advogado do outro lado. Não tem. Né? O legal design e o visual law, ele facilita, inclusive, pro consumidor final. Com uma maior... com algo mais forte. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque eu trago os elementos gráficos e o que você está contratando. E com uma linguagem bem simples, dependendo do segmento, dependendo do público que eu estou atingindo. Ninguém é obrigado... E aqui eu estou dizendo no contexto legal mesmo. Você pega um engenheiro que ele tem lá uma formação fantástica dentro da engenharia, mas ele não é obrigado a saber de termo jurídico para comprar um produto, seja ele qual for. Não. Ninguém é obrigado. É isso que eu ia falar, ninguém é obrigado. Então, a linguagem tem que ser acessível. E eu volto a dizer, né? A boa-fé, ela tem que reger os contratos. E por isso tem que deixar o mais claro possível. Eu tive um atendimento, um caso, onde o empresário... era uma venda pela internet e ele não aceitava a devolução. Mas está na lei. Olha como está lá atrás, né? Eu não tenho nenhum contrato aí, não tinha um contrato. Não é uma obrigatoriedade. Mas por que eu não faço contrato, manual de instruções, uma política de devolução? Eu não tenho problema, você não tem prejuízo com isso, né? Um dos que eu penso que é um dos imaginários é justamente essa parte que você disse do contrato é regido pela boa-fé, né? Porque Sim. É comum, ou eu penso que é comum, que muitas pessoas, assim, quando falam em contrato, é tipo, eu fujo do contrato porque o contrato é feito para me enganar, né? E não, é pela boa fé. E não deveria, né? Pode ter porque gente boa e gente ruim tem em todo lugar, né? Independente da profissão. Agora, quais são os outros imaginários que existem? Um da boa-fé, para mim, é claro. Quais são os outros que você percebe? Um dos imaginários que eu já citei aqui é a questão de que contrato é algo de menos importância. Como eu disse, olha, você vai constituir uma empresa. Por que você não procura um advogado? Pega o modelo que foi fornecido e pede para ele fazer a consulta do que ele... Um outro exemplo, prático, eu gosto de dar um exemplo prático. Sociedade individual. Pessoal, pouca importância, né? E a sucessão dessa empresa? A pessoa ali faleceu. Ninguém sabe. Né? Fala de falecer, ninguém gosta de... Né? Culturalmente também você não gosta de falar. Mas e a sucessão? Como que fica isso? Então entra também o advogado como gestor dessa questão jurídica. Se eu pego um advogado que ele só está ali com foco na sucessão em si, ele vai fazer a partilha. Vai fazer ali a apuração dos haveres e vai fazer a partilha para os herdeiros. Mas e a continuidade da empresa não é viável? Entende? Então, porque o CNPJ ali ele é cancelado. Mas eu posso pedir um alvará para o juiz para continuar essa empresa. Olha o detalhe que, de repente, uma análise, uma consulta com um advogado especialista em empresa, ele pode te trazer. Então, esse é um dos imaginários de que eu posso pegar um contrato da internet, tudo bem, está resolvido. Eu entendo, eu leio. As pessoas, o empreendedor hoje é um estudioso. Sim. Eu pesquiso no Google, hoje tem ChatGPT, né? Então, eu não preciso mais de advogado. É um grande erro. Um outro exemplo, pílulas aqui, né? Já estou dando aqui os spoilers.
cláusulas de resolução de conflito, né? De prevenção ou de tratar o conflito. Se eu coloco uma cláusula de mediação, ótimo. Agora, se eu coloquei Traduz o que é uma cláusula de mediação. uma cláusula de mediação, uma cláusula que você coloca antes ali do fórum de eleição, é uma evolução. Os contratos mais simples, eles colocam sempre o fórum de eleição para resolver qualquer ali, divergência no judicial. Tá bom. O judicial é caro, ele é público, via de regra. Então, a demanda que eu tenho com você como meu sócio, ou como o fornecedor, ou como essa cadeia de empresa, eu abro para todo mundo, se eu vou para o judicial. E é demorado. E eu terceirizo isso, né? É um terceiro que, de acordo com as provas, de acordo com a instrução do processo, ele vai tomar a decisão. A cláusula de arbitragem também é uma forma de resolver conflitos. A gente chama de modelos ou métodos alternativos de resolução de conflito. A arbitragem é um. Mas a arbitragem, eu posso ali dizer a grosso modo, e me desculpe a simplicidade, porque eu vim aqui para tentar simplificar, claro. É o judiciário privado. Porque ali também, as câmaras de arbitragem, tem ali um colegiado ou não, você contrata isso, ele toma a decisão. Também é um terceiro que toma a decisão. E tem validade jurídica. Validade jurídica tem, Legal. Inclusive sobre uma sentença judicial. E aí que eu vou chegar. Se eu tenho uma cláusula de mediação, eu coloco um terceiro também. O mediador é um terceiro facilitador. O que eu sempre indico. Que as pessoas, antes de ir para o judicial ou para a arbitragem, que elas vão para a mediação. A cláusula de arbitragem ela pode ser uma armadilha. Dependendo, se eu faço o apontamento de qual câmara de arbitragem eu vou levar o conflito, hoje eu tenho arbitragem que custam uns 150 mil reais. A partir de. Então imagina o negócio, né? O valor do negócio às vezes inviabiliza. E se eu coloco essa cláusula aí porque eu achei bonito, eu posso ter um problema. Tive a demanda contra a pessoa, ela leva isso para o judiciário, eu levo para o judiciário, ela fala, não, tem arbitragem aqui, naquela câmera lá, você vai ter que pagar para ir para lá. Então isso pode trazer um custo, pode travar também o meu problema. E às vezes só se copiou isso da internet. Só copiou. Eu fiz análise do contrato de um empresário de TI e ele pega uma minuta de um contrato público, um contrato administrativo. Ele achou interessante, ele trouxe. Falei, olha, e aí eu fiz alguns apontamentos ali. Um deles, ele estava dizendo que ia fornecer todo o software e o hardware para o seu cliente. Falei, você viu o que você colocou aqui? Então, olha o risco de que você coloca ali de pegar um contrato de internet. Esse é o imaginário, que eu digo que é um dos que eu vejo que traz muito prejuízo, né? Muito problema, muita dor de cabeça para o empresário. Eu vejo até uma análise, até para fazer o fechamento, o que eu costumo falar para os empresários, vai desde o pequeno até o grande, você conhece, né, os grandes executivos, acho que o pensamento de shareholder e de stakeholder. Legal. Então, o pensamento de shareholder eu penso no acionista. E quando eu falo de um pequeno e médio empresário, eu estou pensando ali no sócio, né, no lucro. Uhum. Mas a verdade, a empresa ela tem uma função social. E aqui eu não estou dizendo no viés político de forma alguma. Você vende para alguém. Não é verdade? Você sempre depende de alguém. Sim. Não é sozinho, não existe empresa sozinha. Empresa que não depende de vendas não existe. Né? Uma prestação de serviço não existe, você depende do outro. Sim. Do seu fornecedor, e como eu disse lá desde do início, a questão da boa-fé me leva para um pensamento de stakeholder, que é essa expressão que eu tenho que sempre analisar todos envolvidos. Então, o meu consumidor, meu trabalhador, o meu parceiro, o meu sócio, o governo, todos. Sim. E às vezes, no início ali, o meu ganho é menor, mas ele é sustentável. Perfeito. Então essa é a ideia, a mensagem que eu gostaria de passar. Então eu te agradeço primeiro demais por você ter reservado um tempo para a gente conversar hoje. Para você que está aqui com a gente, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo com a gente. Tá? Comece o seu negócio fazendo planejamento. Isso significa plano de negócio. Isso significa análise de mercado, mas isso também significa um apoio, uma assessoria jurídica, tá? Cara, eu concordo com o Dr. Adão, não é você fazer isso na fase inicial, é você implementar e ter que
consertar. Isso aí é o maior desafio. Adão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço, meu caro.